Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Fábio brilha, pega 2 pênaltis e Fluminense vai às quartas de final da Libertadores. Ainda pela competição, Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar na segunda partida das oitavas de final. Primeiro jogo ficou empatado. Ainda hoje, pela Libertadores, o Palmeiras vai até Assunção, no Paraguai, decidir vaga com o Cerro Porteño. Jogo de ida também ficou empatado. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu a classificação, venceu o Bolívar no Morumbi. Ainda pela Sul-Americana, hoje é a vez do Atlético Mineiro, vai enfrentar o Bragantino. Jogo de ida deu Galo fora de casa. Pela Série B, 23ª rodada teve início com 3 jogos importantes, com destaques para as vitórias do Náutico e do Juventude fora de casa. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada teve início com jogos importantes. Londrina em casa empatou com o Atlético Goianiense no Estádio do Café pelo placar de 0-0. Já o Náutico venceu nos aflitos do Ceará por 1-0. Goiás 0, Juventude 1, o jogo foi na Serrinha em Goiás e o Juventude garantiu a vitória com gol marcado nos acréscimos. Portanto, os 3 jogos de ontem, Londrina empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, Náutico venceu o Ceará por 1-0 e o Goiás perdeu em casa para a Juventude pelo placar de 1-0. Hoje teremos Fortaleza e São Bernardo às 19h30. O jogo será no Castelão, em Fortaleza. Mesmo horário estarão jogando Avaí Sport na Ressacada. Às 20h30 teremos Cuiabá e Operário do Paraná na Arena Cuiabá, em Mato Grosso. No mesmo horário, Vila Nova e Ponte Preta vão estar jogando em Goiânia. E às 21h30, Botafogo de São Paulo vai enfrentar o Criciúma no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já para encerrar a rodada, nós teremos na quinta-feira às 19h30 Atlético de Minas Gerais e CRB em São João del Rei e às 20h30 Novo Horizontino e América Mineiro em Novo Horizonte, São Paulo. São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final. Venceu bem, venceu o Bolívar por 3-1 no Morumbi. Partida de volta das oitavas de final. Como o jogo de ida na Bolívia havia terminado em 1-1, o tricolor levou a melhor no placar agregado, ficou 4-2. Luciano abriu o placar para o tricolor paulista. O Bolívar conseguiu empatar com Asprilla. Caleri de pênalti colocou o São Paulo na frente. E o zagueiro Sabrino definiu a partida em 3-1 para a equipe paulista. Com a classificação assegurada, o São Paulo terá pela frente o Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem já tivemos Deportivo Recoleta 0, Boca Juniors 4. Hoje é a vez de Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino vão se enfrentar às 19h na Arena MRV em Belo Horizonte. É o jogo de volta da Copa Sul-Americana. Como o Galo venceu o jogo de ida por 1-0 no interior paulista, a equipe mineira joga pelo empate para garantir a classificação. Já o Massa Bruta precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então por 2 ou mais gols para avançar no tempo normal. Atlético Mineiro em casa na Arena RV recebendo o Bragantino, podendo até empatar, na pior das hipóteses, perder por um gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis.
Ainda nessa quarta-feira teremos Montevidéu City Torque, vai enfrentar o Tigre às 20h30 em casa. O jogo fora de casa, no jogo de ida, o Montevidéu levou a melhor, venceu o Tigre por 1-0. Agora nos seus domínios jogará às 21h30, com muito mais chance de classificação. E o Independente Santa Fé às 21h30 no El Campín em Bogotá vai receber o River Plate. Nesta quinta-feira teremos ainda às 19h Macará e Santos. Jogo de ida, o Santos venceu em casa pelo placar de 2-1. E Olímpia e Vasco da Gama. Às 19h no Paraguai, o jogo de ida, o Vasco empatou com a Olímpia em 0-0. E fechando a rodada, o Botafogo no Newton Santos às 21h30 precisa tirar um placar enorme, bem elástico, de 6-1 que perdeu para o Cienciano. Desta vez jogando em casa. São os jogos da Copa Sul-Americana. Copa Libertadores. Já pela Taça Libertadores de América, o Fluminense venceu a equipe do Independente Rivadavia nos pênaltis após empatar em 1-1 no tempo normal. Os gols foram marcados pelo Fluminense, Kevin Sevan, e empatou para a equipe do Independente, Alex Arce, de pênalti. Como o agregado ficou igualado, a decisão da vaga nas quartas de final foram para a disputa das penalidades, onde o Fluminense levou a melhor por 5-4, com Fábio pegando 2 pênaltis. O resultado final, após empatar num tempo normal, mesmo com jogador a menos, lembrando que foi expulso um jogador do Fluminense, e o time mesmo assim se classificou. Difícil segurar a equipe do Rivadavia, mas o Fluminense conseguiu segurar, fez um gol ainda com jogador a menos e nos pênaltis venceu a equipe argentina. O tricolor carioca agora espera o vencedor do duelo entre Coquimbo Unido do Chile e Platense também da Argentina. No outro jogo que tivemos ontem, o time do Estudiantes venceu fora de casa a Universidade Católica pelo placar de 3-0, no agregado 4-1. Havia empatado em casa em 1-1. O Estudiantes agora enfrenta o vencedor de Corinthians ou Rosário Central. Tivemos ainda Deportes Tolima 0, Independente Del Valle 1. Independente Del Valle tinha empatado em casa e conseguiu essa vitória fora de casa para enfrentar agora o vencedor de Flamengo ou Cruzeiro. A Libertadores dá continuidade hoje com Cerro Porteño em Palmeiras às 19h em Assunção, no Paraguai. Como o primeiro jogo terminou empatado em 1-1, qualquer nova igualdade no tempo regulamentar leva a decisão da vaga nas quartas de final diretamente para a disputa por pênalti. Quem vencer no tempo normal avança. O Cerro aposta na força de jogar em casa diante da sua torcida e no fato de já ter vencido o Palmeiras fora de casa. Venceu no Brasil pelo placar de 1-0. Já o Verdão vive um momento de oscilação na temporada, vindo de resultados negativos recentes, incluindo a derrota por 3-2 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, embora ainda é o líder do campeonato. O vencedor de Cerro Porteño e Palmeiras cruzará nas quartas de final contra quem passar do confronto entre LDU e Mirassol. Já Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje às 21h30 no estádio do Maracanã. Como o primeiro confronto disputado no Mineirão terminou empatado em 1-1, agora está totalmente aberto. Quem vencer vai classificar e se empatar direto para os pênaltis. O rubro-negro carioca joga em casa e conta com o apoio maciço da sua torcida para tentar valer o fator local. A equipe vive forte campanha na temporada, tendo terminado a fase de grupos na Libertadores invicta e na liderança do grupo. No jogo de ida mostrou poder de reação ao buscar o empate fora de casa. Já a Raposa mostrou força no jogo de ida, saindo na frente. O time mineiro aposta na solidez defensiva e na disciplina tática para surpreender no Rio de Janeiro e buscar a classificação fora de casa, repetindo o histórico de superar adversários em mata-mata. Ainda hoje às 19h, Coquimbo Unido vai enfrentar a equipe do Platense. O jogo de ida foi 1-1. Na quinta-feira às 19h teremos a LDU de Quito enfrentando a equipe do Mirassol. O jogo de ida foi também 1-1 e fechando Corinthians e Rosário Central às 21h30. O jogo de ida foi 0-0.
Tá aí, Carlinhos, já fiz o meu revelation, eu levei as notícias da Série B, notícias da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o meu amigo Carlinhos do Carmo, com o programa Tribuna do Povo. Valeu, galera!